Olá, paz e graça. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2024, aproximadamente já quase 15 horas da tarde, e vou falar sobre escolhas. Interessante, né? As coisas não mudam e mudam, a história se repete. E serve de exemplo para nós entendermos tudo que acontece à nossa volta, das coisas que vão se alternando, se alterando, se modificando, e mesmo assim algumas pessoas continuam insistindo com os mesmos erros já visto no passado. E eu falo dentro de uma terminologia relacionada à fé, percepção, entendimento, espiritualidade, e dentro daquilo do propósito da minha fé cristã, sendo cristão, não metodista, não ortodoxo, não fanático, com a livre interpretação, livre arbítrio, com a liberdade que entendo que tem, com responsabilidade. E dentro do Cânon Sagrado nós temos alguns textos. Eu vou fazer referência de duas passagens bem simplórias, para que eu e você vamos estar compartilhando, lembrando do momento relacionado ao tempo que aconteceu, e hoje as pessoas achando que está tudo tranquilo, tudo normal, na convivência, na geografia que se encontra. Nós temos uma passagem de Josué 24:15, que ele menciona algo relacionado sobre o contexto que eles estavam vivendo naquela ocasião. Em Êxodo 1, no primeiro capítulo, nós temos o faraó Setis determinando a morte dos bebês hebreus, todos os hebreus, os filhos, homens, crianças do sexo masculino, que fossem mortas, porque soube que seria alguém da linhagem dos hebreus, seria o libertador do povo que estava cativo no Egito. Da mesma forma acontece com Herodes, um Herodes chamado Herodes o Grande, pelos seus feitos dentro da questão das construções, do trabalho relacionado à estrutura física da Judéia, que ele era um governador da Judéia representando ali sobre o vassalo de Roma, mandando matar todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo, porque também foi avisado que da linhagem da Judéia, da casa de Davi, viria um que ia sentar seu trono de Israel e seria o governador. E tudo isso, hipoteticamente, eles não entenderam que era uma mensagem de libertação dos cativos, das ovelhas do povo de Israel, que estavam sob o jugo e o domínio de vários impérios, e também libertando as pessoas dos seus pecados, dos seus erros e dos seus enganos. E eles, e como muitos outros, ainda hoje não entenderam o fato que aconteceu naquele espaço, naquele tempo, naquela ocasião, como acontece hoje. E nós temos outro relato, também relatado nos evangelhos, nos 4 evangelhos, quando Jesus está perante Pilatos e perante Herodes. Pilatos era um governador sobre a Judéia, como procônsul, representando o governo romano, que tinha sobre a sua hierarquia, abaixo dele, Herodes, que era escolhido por eles, uma indicação de CC, um cargo de confiança, para estar cuidando do povo da Judéia, que mantivesse ele sob domínio romano e colocasse uma liderança que fosse do agrado deles.
o chamado o grande tetrarca, né, Herodes, que teve os 3 filhos e distribuiu as terras da Judéia para seus futuros herdeiros, sendo que cada um deles também cometeram atrocidades contra o povo hebreu. O povo que sempre sofreu nas mãos dos governos, das lideranças, por perseguição, porque era um povo escolhido, e é um povo escolhido, o povo judeu. E esse aí se vendendo por benesse, trabalhando para o imperador romano, para fazer maldades, atrocidades, porque provinha para ele um percentual de riqueza que era arrancado do povo e levado para os romanos, ele ficava com uma parte para ele, para a família dele, simplesmente por vaidade, por ganância e pela corrupção do gênero humano. Aí nós temos aí aparece o Herodes Antipas, né, que é o que manda matar João Batista, aquela dança ali de Salomé. Não vou entrar nesse momento, mas só lembrando que ele mandou matar João Batista e trazer a cabeça numa bandeja. E também mandou, confirmando a morte de Jesus na cruz. Ele mesmo, que fora levado Jesus por inveja, por intriga, por maldade. Era para cumprir, sim, era para cumprir, mas ai desses homens que tiveram seu coração inclinado para o mal, né? Os sacerdotes Anás e Caifás, 2 religiosos, o político Herodes e Pilatos. Eu tenho um livro escrito sobre essa questão das circunstâncias de Apocalipse 13, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, que é a prefiguração de política e religião, que são as bestas. Está revelado, está bem esclarecido esse assunto. Alguns não entenderam também, mas já está escrito, hora eu vou publicar. Não tem uma data precisa. Aí nós temos o Herodes Agripa, que mandou matar Tiago e prender Pedro, porque achou bom e foi que morreu bichado. Tá. Aí nós temos a passagem lá de Josué, que eu vou ler aqui, ó. 24:15 de Josué. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do rio Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa e a minha família serviremos ao Senhor. A parte de Jesus estando perante Pilatos e Herodes no julgamento está relatado nos 4 evangelhos, Lucas 23, Mateus 27, Marcos 15 e João 18. E tem uma parte interessante que tem a pergunta, né, e tinha um hábito de cada momento que antecedesse a festa de Páscoa dos judeus, eles soltariam um preso, e estava preso um homicida, um ladrão, chamado Barrabás. E o povo foi persuadido pelos principais sacerdotes e pelos anciões da Judéia para que gritassem o nome de Barrabás. Alguns até mencionaram o nome de Jesus para que fosse solto, já tinha sido açoitado, com cuspe no rosto, humilhado, e ele quieto. Quando Pilatos pergunta para ele o que dizem a respeito de ti, ele quieto. Falam de você que você é o Filho de Deus. O Senhor, tu dissesse. Mas ele confirma, né? Tu dissesse. Pilatos lava as mãos, vocês querendo se omitir, né? Não tem nada a ver com isso. Então hoje tem muitas pessoas que acham que lavando as mãos está isento de qualquer culpa, porque eles sabem que estão errados e se isentam da responsabilidade, achando que vão ficar impunes. Maldade, facilitação, negociata, corrupção do gênero humano, ilicitude, mentiras, é o que nós estamos vendo.
que aconteceu se repete na história da humanidade e acontece no meio do nosso povo. E eles gritaram mais forte o nome de Barrabás para que fosse solto Barrabás e preso Jesus. Não quero fazer uma analogia nem uma comparação com pessoas, mas comparação com fatos, com comportamentos relacionados ao bem e ao mal, ao que nós entendemos por família, ao que nós entendemos por fé, o que nós entendemos por boa obra. Não é obra tirar a escala, não é obra ser um ascendente, um pressuposto de, dentro de uma denominação religiosa, estar no diaconato, presbitério, evangelista, almejando pastor, missionário, etc. Não tem nada a ver com isso. Dentro de uma simplicidade da pessoa ser o que é, aonde ela estiver, sendo uma pessoa enxertada em Cristo. E aí, no princípio, estando nessa igreja que é Cristo, que é essa igreja, produzindo frutos no caminho. Isso é obra, sem preocupação de holofote, estrelismo ou seu nome está numa escala. Ou vai fazer uma campanha, ou vai ser chamado para estar num cartaz, com holofotes direcionados para ele. Embora que algumas questões relacionadas a isto, se for algo positivo para que o nome do Senhor seja glorificado por alguma mensagem de alguém que vai falar relacionado a uma palavra libertadora, transformadora, aí nós temos que colocar realmente essa vela sobre a mesa, no meio da sala, para que ilumine as outras pessoas e que as pessoas percebam essa luz que não é dele, mas que vem de Deus para ele refletir para os demais, como se fosse um satélite receptor de luz e transmitindo de volta a luz que não é dele para as outras pessoas, emanando graça, emanando luz, emanando orações e amor e justiça. Simplesmente assim. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, é servir dentro na outra pessoa, é servir Deus na outra pessoa, servir Deus na outra família, é visitar as viúvas, os órfãos dentro das suas necessidades, e levar uma palavra de ânimo, de conforto para aquele que está passando por um problema de relacionamento, problema de enfrentamento, uma crise de família, uma crise conjugal, um problema de enfermidade, um problema de perturbação espiritual. É ter essa visão, ter essa mensagem no coração para poder dizer algo para alguém e levantar e transformar a vida dela numa outra maneira e tirar daquele aspecto de negativo, tirar do negativo que é a escuridão, né, negativo de um filme, tirar das trevas, trazer para a luz, tirar da imundícia e trazer para o reino da glória de Jesus, dentro de uma harmonia simplória, sem reteté, sem um misticismo religioso, sem um paganismo, mas dentro de uma harmonia com o Altíssimo e assim passando para as outras pessoas um bom conselho. Isso é obra, isso é servir ao Senhor. Não é estar preocupado se o teu nome foi colocado numa escala, se a tua liderança esqueceu de você, te chamar para fazer uma oração, se você não faz parte do coral. Isso são doutrinas dentro de um campo religioso. Jesus veio quebrando esses paradigmas da religião e da política sem falar nisso, mas falando que andasse após ele. E tudo que se busca é o reino dos céus e outras demais coisas serão acrescentadas, a gente não se preocupando com isso. Quando a gente começa a se preocupar com essa parte da matéria, nosso corpo perece, aí você fica enfermo, porque você traz para si as preocupações do presente século relacionado àquilo que é oportuno para o homem, para a mulher, da onde está. Um bom relacionamento entre as pessoas que tivesse essa visão dentro de onde está, seja dentro de uma congregação, na casa, na família, no trabalho, na sociedade, ser o que você é, naquele chamado, naquela vocação a qual você foi chamado. Tendo a fé para si mesmo, não colocando sobre os outros aquilo que você acha que entende, ou entendendo, que ainda os outros não entenderam.
e, baseado nisto, ter a certeza que você fez a escolha certa. Você e a sua casa estão realmente servindo ao Senhor no próximo, amando Deus no próximo. E não se envergonhar do nome de Jesus e das pessoas que têm uma fé convicta das realizações daquilo que foi feito, que está sendo feito, que irá acontecer na caminhada nossa e das outras pessoas de onde nós nos encontramos. O mal está aí, o pecado está aí, mas existe o bem, existe o amor, e existe a justiça, e nós temos que confiar, temos que perseverar. O que perseverar até o fim será salvo. Os problemas aqui existenciais nessa geografia, nessa terra, eles vão ter. Porque temos muitas pessoas que estão fazendo a ilicitude, comungando com o pecado, com o erro, batendo palma para filhos do demônio, que são os mentirosos. Estão achando o máximo a inversão de valores que nós estamos vendo. Então, se você tem entendimento, se você foi criado dentro com valores e com propósitos relacionados a tudo aquilo que nós entendemos de luz, verdade e justiça, é o que a gente quer, é o que a gente busca, é o que a gente sempre menciona: o amor, a graça e a virtude de Deus em nossos corações, transformado pela essa bondade e por essa misericórdia que chegou na tua e na minha vida, assim como chegou na vida de Josué, de Moisés, que passa para ele essa função específica, e que Jesus, que sempre foi, é e será o eterno, sempre esteve desde o início da formação dos tempos, o imutável, que nós temos que, ou seria bom perceber tudo que está relacionado às coisas que acontecem, para que em cada coisa negativa e ruim que acontece, haja uma ação espiritual que favoreça e ilumine a mente e os corações das pessoas. E oramos pelas autoridades. Nós conhecemos as pessoas pelos seus frutos, o que elas produzem, ou se elas são favoráveis ao amor, à paz, à solidificação da família, ao convívio entre as nações, o respeito à vida e também à liberdade. Eu estou em paz e você está? Que bom, que bom. Se não está, procure essa paz e firme teus caminhos em direção à nova Jerusalém celestial. Shalom.